Eu me chamo Hélio dos Anjos, e vou falar da minha experiência que tive quando estava no submundo da feitiçaria. Sou um ex-mago das trevas. Comecei a praticar a feitiçaria quando fui visitar uma bruxa, e ao admirá-la, iniciei a minha vida na feitiçaria. A vida dessa bruxa que se dedicava na magia e tinha disciplina, me fez gostar de bruxaria. Ela não me incentivou a ser um feiticeiro, a vida dela me influenciou. E isso serve para os crentes. Vocês que vivem se santificando e fazendo a obra de Deus, estão sendo observados. Pessoas irão aceitar a Jesus por causa do testemunho de vida de vocês. 1 Pedro 2 versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Filipenses 1 versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Esses versículos falam que ao dar bons testemunhos de uma vida santa, os ímpios glorificarão a Deus e podem até se converter. Eu me converti à bruxaria por causa de uma bruxa exemplar, e hoje tem crentes que não dão bons testemunhos de vida, e ninguém os quer como exemplos de vida. Olha os falsos profetas que são famosos. Quem quer seguir esses homens que são exemplos de vida de ganância, avareza, cobiçadores das riquezas e amantes do dinheiro, preferem enganar no lugar de pregar o Evangelho. Ninguém quer esses homens como exemplos de vida. Crentes fofoqueiros que ficam falando mal da vida alheia na internet. Crentes que ficam afrontando outros irmãos no YouTube. Essas guerras virtuais que não agradam a Deus. Se você é um desses crentes contendeiros dessas redes sociais, nunca será um verdadeiro cristão. Se eu vivo uma vida exemplar, eu posso dizer para alguém me imitar. 1 Coríntios 11 versículo 1 e 2. Sede meus imitadores como também eu de Cristo, e louvo-vos irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. E mesmo que você não venha pedir para alguém lhe imitar, sempre vai surgir crente que terá você como uma referência de servo de Deus, um exemplo de santidade a ser seguido. Nós que somos crentes, estamos rodeados de testemunhas que observam as nossas vidas. A maioria das testemunhas é de acusações, e quando vivemos uma vida reta diante de Deus, os acusadores não irão encontrar pecados em nós. Alguns irão aceitar a Jesus e outros seguirão os nossos passos. Não adianta pregar doutrina de santidade e denunciar o pecado, se na sua casa e no seu trabalho você não dá bom testemunho. O seu modo de vida pecaminosa pode escandalizar o Evangelho. E o que os ímpios irão dizer a você? O que adianta pregar que Jesus liberta se está preso no pecado? O que adianta dizer que a palavra transforma, se ainda você vive o velho homem se vestindo igual o ímpio, falando palavrões e imoralidades, dizendo que a crente se comporta igual um ímpio? O povo do mundo, se não vê transformação em sua vida, não irão crer na palavra. Quando eu era um mago, quantas vezes deixei de acreditar na Bíblia por não ver os crentes que pregavam a palavra mudarem de vida? Esses crentes pregavam a palavra à noite na igreja, mas durante o dia não se comportavam como homens de Deus. Eram crentes solteiros que ficavam namorando com uma mulher e outras, tendo 2, 3 mulheres, escandalizando os seus ministérios de pregadores. Eu me questionava se a palavra libertava e mudava a vida do homem por causa do exemplo de vida desses homens. Eu não acreditava na Bíblia, e atrasei a minha conversão por causa desses escândalos. O que eles pregavam não acontecia na vida deles. As testemunhas que observam a nossa vida são as pessoas da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho e da igreja. E também tem testemunhas que são os feiticeiros e as bruxas. Às vezes vocês nem conhecem essas pessoas, e não sabem que tem feiticeiros e bruxas lhe vigiando para saberem se é um crente verdadeiro. As bruxas são obrigadas a vigiarem a vida de cada crente, para saberem se é ou não da luz, como os demônios dão ordem para quem é da feitiçaria atacarem os crentes com feitiço. As bruxas e os feiticeiros são os que mais observam a vida dos crentes, e se encontrar pecado, é ali onde uma bruxa irá atacar. Na feitiçaria se aprende a explorar os pontos fracos das pessoas. Todas as pessoas que observam a vida dos crentes, eu chamo de testemunhas terrenas. E tem as testemunhas espirituais que são milhões delas, muito mais do que as testemunhas terrenas. São milhões de espíritos malignos nesse momento observando os seus passos. Enquanto tem 12 testemunhas terrenas lhe observando, existem milhões de testemunhas espirituais lhe vendo. Hebreus 12 versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
Satanás fica passeando a terra sendo uma testemunha de acusação. Jó 1 versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vocês que me ouvem, quantas vezes alguém lhe acusou por cometer uma falha? Quantas acusações vocês veem na internet? Se os seres humanos são capazes de fazerem graves acusações aos seus irmãos, posso afirmar que os demônios são 1000 vezes piores em fazer acusações. Jó 1 versículo 6, 9 e 10. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoou, e o seu gado se tem aumentado na terra. Satanás fez acusação a Jó. Mesmo ele sendo um homem reto, o diabo sempre irá procurar defeito na vida de quem não tem. A justificação da acusação de Satanás foi que Jó era um homem santo por ser rico e não passava por provações financeiras. Mas o servo de Deus provou ao contrário, e mesmo na pobreza foi fiel. No começo da minha conversão, eu me afastei das coisas do mundo, das festas do mundo, renunciei aos meus pecados por amor a Jesus. Mesmo vivendo uma vida reta, apareceu uma mulher para me acusar. Essa mulher fazia acusações falsas que não fazia parte da minha vida. O que eu vivia não estava de acordo e nem ligado com as suas acusações. Foi o que aconteceu com Jó. Mesmo vivendo uma vida reta diante de Deus, Satanás procurou um meio de lhe acusar. O próprio Deus exaltou a vida de obediência do seu servo Jó, porque conhecia bem a vida dele. O próprio Deus era testemunha que ele vivia uma vida santa. Provérbios 15 versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Deus também é testemunha. Apocalipse 5 versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são os seus 7 olhos. Ele tem 7 anjos que fiscalizam a terra. Essa mulher me acusava de pecados quando eu ainda era um mago. Mas graças a Deus que fui redimido pelo sangue de Cristo, Ele não vai imputar esses pecados que apagou do livro da condenação, e lançou os meus pecados no mar do esquecimento. Jó 1 versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fala das qualidades de Jó a Satanás, enquanto ele não viu essas qualidades do patriarca e procurou achar argumentos que Jó se manteve fiel por ser rico e interesseiro. Vocês que gostam de ir nas igrejas de prosperidade e fazem campanhas para terem bênçãos materiais e conquistar casas, carros e bons empregos, Satanás vai lhe acusar e chamar de interesseiro, e falar que está sendo fiel por causa dos bens, e se tirar o material de sua vida irá pecar. E como o coração de vocês está no dinheiro, Satanás irá tocar e vocês irão blasfemar contra Deus. Se os seus corações não fossem materialistas, não ficavam fazendo campanhas na igreja para adquirirem bens materiais. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão, e apresentaremos falhas, mas Deus não vê essa herança de sangue que herdamos de Adão. Ele observa a nossa vida reta diante dele. Deus exalta as nossas qualidades quando vivemos retos em sua presença. Ele não olha para a nossa herança de sangue que herdamos de Adão. O sangue de Cristo derramado cobriu o sangue da condenação de Adão. É só vivermos uma vida reta. Deus vê as qualidades de quem vive reto diante da sua presença. Mas o diabo sempre irá querer acusar de alguma forma, assim como essa mulher me acusou. E teve crentes que também me acusaram sem motivo. Os demônios acusadores vão usar pessoas e até mesmo crentes para lhe acusar. Vocês sabem que Deus falou as qualidades da vida de Jó enquanto Satanás o acusava. Deus sempre vai falar bem dos que vivem uma vida santa, mas as testemunhas do mal sempre vão falar mal dos servos de Deus. Na internet está cheio de testemunhas de Satanás fazendo graves acusações dos servos de Deus, procurando algum motivo para acusar. Os fariseus sempre procuravam um motivo para acusarem um homem que não tinha pecado chamado Jesus. Alguns irmãos que me ouvem devem estar pensando assim: eu vivo uma vida reta, e estou sendo acusado por uma vida que não vivo. Essa pessoa que eles chamam de falso cristão não descreve com a minha vida, e questionam dizendo: já que estou sendo acusado dessa forma, então vou viver uma vida de pecado. Já estou com a minha reputação manchada. Ninguém irá dar crédito às minhas palavras. Não faça isso. O diabo quer legalidade para destruir a sua vida. Deixe falarem mal.
O que importa é que os olhos de Deus que está sobre a terra estão vendo a sua retidão. Os anjos são as suas testemunhas de defesa. As acusações dos demônios não têm efeito em sua vida. O advogado Jesus lhe defende todos os dias. As pessoas lhe acusam mesmo sendo fiel a Deus, mas Jesus lhe justifica. 1 João 2 versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se viver uma vida de pecado, além das pessoas e os demônios lhe acusarem, o próprio Deus deixará o seu nome ser escrito no livro da condenação de sua alma. Os demônios irão escrever os seus pecados no livro da acusação, e Deus não pode fazer nada, pois vive no pecado. Eu vou relatar o meu testemunho, e como me tornei o mago das trevas. Comecei a comprar livros de magia negra e fazia os rituais em meu quintal. A minha esposa era católica e não aceitava os meus rituais. Foi quando ela se separou de mim e voltou a morar com a sua mãe. Eu continuei praticando rituais e não queria me casar, porque sabia que qualquer mulher iria se assustar vendo eu sacrificando gatos pretos e galinhas pretas. No começo, eu não sentia nenhuma presença maligna, mas com o passar dos meses, comecei a sentir presenças estranhas, parecendo que alguém estava perto de mim me observando, e senti um vento soprar sobre mim e calafrio sentia, e mesmo fazendo calor sem ter vento, uma corrente de ar soprava dentro da minha casa e derrubava as coisas. Aconteceu um fenômeno chamado poltergeist em minha casa. As panelas do fogão e do armário chegaram a voar, e a porta do armário ficava batendo sem parar. Essas foram as primeiras manifestações do sobrenatural que presenciei. A comunicação era através dos objetos se movendo, e quando a vela acendia sozinha sem fósforo, eu não usava fogo, apenas deixava a vela em pé, e de uma forma sobrenatural se acendia. Isso os teólogos nunca irão crer por não estar na Bíblia. Depois eu comecei a ouvir as vozes dos demônios falarem em meu ouvido, mas não vi os demônios. E aos poucos eu fui tendo contato com o sobrenatural. Fui me envolvendo no mundo dos espíritos malignos, até que os meus olhos espirituais se abriram, e eu comecei a ver os demônios. Eu que pensava que esses espíritos tinham formas de pessoas estava enganado. Quando eu vi o primeiro demônio com o rosto de sapo, e no lugar dos olhos 2 buracos, eu corri para a rua fugindo de sua presença horrenda. Foi muito difícil para eu me acostumar com as suas aparências. Esses demônios perderam as suas imagens de anjos quando se rebelaram contra Deus. Eu não sei o motivo deles assumirem essas aparências horríveis. Não sei dizer se foi o próprio Deus que tirou a imagem angelical deles, ou se eles mesmos tiraram a imagem santa dos anjos. O que eu sei é que eles nos odeiam por termos a imagem de Deus, e por odiarem essa imagem. Esses demônios podem ter tirado a imagem angelical por ser uma criação divina, e colocaram as suas próprias imagens criadas. Eu também creio que Deus pode ter tirado a imagem santa dos anjos deles, porque quando eu era um mago, ao olhar no espelho, eu vi uma imagem de monstro. Eu ficava assustado, e perguntava para as pessoas se tinha alguma coisa estranha no meu rosto. E todo mundo falava que eu estava normal e não tinha nada de errado com a minha aparência. O meu rosto estava normal, mas o rosto da minha alma estava deformado. O que eu enxergava no espelho não era o meu rosto carnal, mas o meu espírito deformado. Quando uma pessoa se envolve com a magia negra e vai se aprofundando na feitiçaria, o seu coração fica enegrecido e duro, e a mente só pensa em fazer maldades e destruir vidas. O que eu vi era o reflexo de minha maldade no espelho. O monstro que eu vi era o meu interior. Eu acredito que quando uma pessoa se aprofunda na bruxaria ou em qualquer pecado, a sua alma se transforma em monstro. Se o pecado é maligno, a pessoa vai se transformando aos poucos em um ser maligno, tirando a imagem de Deus e também sua semelhança. E foi isso que aconteceu com os anjos caídos.